Hoje eu quero trazer uma mensagem que o Espírito Santo de Deus me trouxe nesse momento para meditação, e eu quero ler o capítulo inteiro. São sobre acontecimentos futuros que Jesus Cristo já nos anunciou desde o tempo passado. Está em Marcos, capítulo 13, vou ler a partir do versículo 1 ao 37, que assim é o capítulo. Fala sobre a volta do Senhor Jesus. Amém? Quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse: Mestre, olha que construções magníficas, que pedras impressionantes. Jesus respondeu: Está vendo essas grandes construções? Serão completamente destruídas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando isso tudo vai acontecer. Que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a se cumprir? Jesus respondeu: Não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Tenham cuidado. Vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governadores e reis. Essa será a sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. Uma oportunidade que o Senhor dá. É necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. Um ensinamento muito precioso que o nosso Senhor Jesus nos deu. Ainda que estejamos em situações difíceis, que estejamos de frente para pessoas importantes, ou que querem, nos condenar, querem o nosso mal, não se preocupe com o que irá dizer. É o Espírito Santo que falará por meio de ti. Como diz a palavra, quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão, falem apenas o que lhes for concedido, o que o Espírito Santo de Deus nos conceder naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. Versículo 12. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação, no lugar onde não deveria estar. Leitor, preste atenção. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na parte de cima da casa, não desça nem entre para pegar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. É a grande tribulação, grande angústia. Desde que Deus fundou o mundo, criou o mundo, não houve tal angústia. E a palavra de Deus diz que até chegar esse dia, não haverá outro dia tão terrível como esses. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria. Mas por causa de seus escolhidos,
Ele limitou aqueles dias, ou seja, ele diminuiu, ele limitou os dias, porque se não houvesse esse limite de dias, ninguém ia sobreviver. Mas por causa dos escolhidos, o Senhor limitou aqueles dias. Versículo 21, portanto, se alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Não é possível enganar os escolhidos, mas se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Eles farão sinais, maravilhas para enganar. Não caia no engano, conheça ao Senhor. Prossiga em conhecer ao Senhor e a palavra de Deus. Não conheça ao Senhor só pelo que falam de Deus para você, ou pelo que você ouve em pregações, que você possa ansiar, desejar por Deus, pela presença dEle, ter experiências com Ele, com a palavra dEle. Medite na palavra, leia a mensagem, leia a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus e você tem o Espírito Santo de Deus em você, Ele vai te ensinar, Ele vai te orientar, Ele vai dizer quando algo não provém dEle, quando algo não está certo. Busque ao Senhor, busque mais de Deus. Amém? Então vamos lá. Fiquem atentos, eu os avisei a esse respeito de antemão. Então Jesus já nos avisa de antemão para estarmos vigilantes e nos mostra os sinais que acontecerão. Versículo 24. Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Quando acabar esses dias que foram limitados, a palavra de Deus diz que depois da angústia daqueles dias o sol se escurecerá, a lua não terá mais brilho, não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra até as extremidades do céu. Quero declarar uma palavra de cura. Se você tem sentido fortes dores na coluna, se você tem sentido na costela do lado direito, eu quero declarar a cura sobre a tua vida. É uma dor forte, que parece até que você não consegue ficar sentado, dói mesmo. Eu tô sentindo essa dor agora. Não tenho essa dor, eu não costumo ter essa dor, mas se você tem essa dor, eu quero declarar sobre a tua vida a cura em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, continuar a palavra. Então paramos no versículo 28. Agora aprendam a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará, até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Jesus está dizendo, tão certo como esse céu e essa terra desaparecerão, as minhas palavras não desaparecerão. Elas permanecem para sempre. As palavras de Deus permanecem para sempre. Jesus Cristo já estava anunciando o que irá acontecer, o que vai acontecer. Que possamos estar vigilantes. Os meus últimos devocionais têm sido falando sobre avivamento, sobre buscar ao Senhor, sobre juízo, sobre a volta de Jesus, porque é o que o Senhor tem me movido a falar.
Eu não falo o que eu quero falar, eu falo aquilo que o Senhor me move a falar, aquilo que Ele traz ao meu coração, aquilo que Ele começa a me mostrar em sinais, em detalhes que é para ser dito. E o Senhor, Ele está me movendo, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Só quem sabe é o Pai Eterno, mas nós, a Igreja de Cristo, precisamos estar anunciando as boas novas, anunciando o Evangelho, estar trabalhando como empregados fiéis. Sabe, Jesus fala sobre as parábolas dos empregados fiéis e os infiéis, que sejamos fiéis naquilo que Ele nos confiou para cuidar, naquilo que Ele nos confiou para fazer. Amém? Que nós possamos nos achar fiéis para quando o nosso Senhor voltar, podermos mostrar a Ele aquilo que nós cuidamos, que não é nosso, pertence a Ele, poder devolver a Ele. Amém? Vamos lá, seguindo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, à porta. E eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. Palavras de Jesus Cristo. Versículo 34 ao 37, para encerrar. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. O Senhor virá sem aviso, somente o Pai, como a palavra de Deus diz, como Jesus Cristo já nos alertou, somente o Pai eterno sabe a hora. Que possamos permanecer vigilantes e nos encontrarmos servos fiéis que estão cuidando daquilo que o Senhor nos confiou para cuidar, anunciando as boas novas que o Senhor nos chamou a anunciar. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e nós seremos sim perseguidos, zombados. Olha, quanto mais aproxima o tempo, nós vemos que mais a iniquidade aumenta, mais multiplica os zombadores, né? As pessoas que zombam da verdade, que zombam daqueles que seguem a verdade. Cristo Jesus é a verdade. Aqueles que vão perseguir, que perseguem, irão cada vez mais perseguir a igreja. Mas que possamos permanecer firmes e cheios do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que coloca em nós as palavras que devem ser ditas. É o Espírito Santo de Deus que coloca em mim as palavras de cada devocional aqui, porque essas palavras não vêm de mim, não tem como sair de mim. O que eu posso fazer sem Deus, nada eu posso fazer. A honra é dele, a glória é dele, tudo é para ele, é por meio dele, é para ele. Então que nós possamos nos encher cada dia mais e mais da presença de Deus. Ele habita em nós, mas nós podemos deixar que a voz dele seja silenciada em nós, ignorar a voz do Espírito Santo. Não se deve fazer isso, mas muitos fazem isso. O Espírito Santo habita, o Espírito Santo fala e a pessoa ignora. A pessoa segue fazendo, seguindo com a vida, fazendo as próprias vontades. E aí o que acontece? Entristece o Espírito Santo de Deus, vai apagando a presença do Espírito Santo de Deus. Não ignore a presença do Espírito Santo.
ouça, busque conhecer a Ele, busque saber como Ele fala contigo, identifique, sabe, nos sinais, nos pequenos detalhes. Numa manhã que você lembra de um louvor, é o Senhor falando contigo naquele louvor, sabe? Num acontecimento, de repente, que você vê ali a mão de Deus, num acontecimento ou de livramento, ou de uma bênção, às vezes até num atraso, alguma coisa que está de errado, você não sai no horário, você não sabe o que te esperava lá fora. Dê graças a Deus, porque é o Senhor cuidando, sabe? Compreenda, busque conhecer a voz do Espírito Santo, não ignore a voz dele, não apague ele na tua vida. Se encha do conhecimento de Deus, prossiga em conhecer ao Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, Tu és santo e o Senhor escolheu habitar em nós. Eu te rendo graças por Teu imenso amor, Deus. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firme na Tua presença, fazendo aquilo que Te agrada, obedecendo a Tua ordem. Que possamos prosseguir obedecendo a Ti. Senhor, aqueles que se perderam no caminho, que estão indo para uma outra direção, como Jonas tentou ir contra a Tua vontade para uma outra direção, que eles possam voltar para o centro da Tua vontade, que cada um de nós possamos estar no centro da Tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, que a Tua misericórdia seja derramada, que eles possam, Senhor Deus, trabalhar, que cada um de nós possamos trabalhar com zelo e temor, com aquilo que o Senhor nos confiou, porque será cobrado. O Senhor virá e nós daremos conta daquilo que o Senhor nos confiou. Nos ajuda, Senhor, a permanecer fiel, um servo fiel. Nos ajuda a não adormecer e nos encontrarmos dormindo quando o Senhor voltar. Que possamos vigiar, estar atentos aos sinais, não desanimar quando formos perseguidos, quando formos zombados, quando formos caluniados por amor de Ti, por seguir a Ti, por falar a verdade, por falar sobre a verdade. Cristo Jesus é a verdade. Senhor, Tu és. Nos ajuda, Pai, a permanecermos firmes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor continue ministrando ao teu coração. Se essa palavra te abençoou, te trouxe esclarecimentos, compartilhe para que a mensagem de Deus, a palavra, alcance a todo aquele que o Senhor quer. Eu sei que vai chegar a quem Deus quer que chegue. Nós somos instrumentos, nós somos canais de bênção. Seja um canal de bênção na vida de outra pessoa. Amém? E até o próximo devocional, se Deus quiser. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.